A questão central aqui é: isto vai matar muita gente ou não? Ponto final. A partir do momento em que o pânico e as consequências desta porcaria são o que são, a única questão é numérica. É uma questão pura e simplesmente quais vão ser os impactos na sociedade disto. E o elemento essencial nisso é a mortalidade. Quantas pessoas é que estão a morrer? Estão a morrer mais pessoas do que era de esperar. Não interessa se estão a morrer disto ou daquilo. Observemos o número de mortos neste período. E há um site que é crucial em toda esta análise, que é European Mortality Monitoring, que agrega os dados de quase toda a Europa. Eles não agregam da Alemanha toda, de mortalidade em tempo semi-real, ou seja, eles fazem relatórios a cada semana, ok? E portanto, só este site diz-te mais do que todos os artigos de jornais que provavelmente lestes até hoje, ok? Olhar para os gráficos do Euromomo e ver que a mortalidade está muito abaixo de um pico de gripe, diz-te 90% do que precisas de saber. A partir do momento em que tu vês um pico em 17, 18 de mortalidade de sensivelmente 150 mil pessoas na Europa, não há muito por onde andar. Okay? A partir do momento em que tu sabes que quase todas estas mortes são por causa da gripe, por causa não, são despoletadas por causa da gripe, não há muito onde tu possas pensar, isto vai correr mal. Se tu olhares para os dados em bruto, não está sequer perto da mortalidade de um pico de gripe. E é isso que importa. Porque o facto de este pico aparecer tarde só significa que os velhinhos viveram 2 meses mais. Okay? Por ser uma gripe tardia não tem efeito nenhum. Há gripe até maio. É normal haver gripe até maio. Os sistemas de vigilância de gripe funcionam até maio, vão de outubro até maio. É muito raro haver um surto em abril, mas existem. Okay? Portanto, a única coisa que estamos a ver é um surto tardio, mas perfeitamente dentro do que é a gripe, okay? Em termos de mortalidade. As consequências clínicas são diferentes. Okay? E uma vez mais, eu não vou entrar nas consequências clínicas. Eu sei que as consequências clínicas deste síndrome respiratório são mais graves. Mas também sei que o medo é provavelmente tão grave nas consequências clínicas como as próprias consequências clínicas. Okay? Eu não nego que há gravidade clínica, mas pura e simplesmente nunca se suspendeu a Constituição por causa de um problema clínico. Okay? Portanto, há um surto, tem consequências clínicas que são mais graves, certo? Mas a mortalidade, que no fim do dia é aquilo que nos interessa, não está acima do que se esperado. E este site, por isso mesmo é que estou a falar muito sobre este site, estes gráficos de mortalidade da Europa dizem-te quase tudo. E existe exatamente o mesmo para Portugal. Em Portugal é em tempo real. Literalmente em tempo real sabemos a mortalidade em Portugal, no site do Ministério da Saúde, que se chama IVM, Vigilância de Mortalidade, EVM-Saúde-PT. Literalmente publicam os dados que entram nos registros clínicos em tempo real, o que significa que na prática o número de mortos só está no dia seguinte, porque os funcionários só passam do papel no dia seguinte, não importa, mas em tempo real. A mortalidade está absolutamente banal. Okay? Há um pico, passou acima da média, nem sequer passou acima da mortalidade máxima nesta altura do ano, há um pico de um ano qualquer anterior acima do que nós temos agora, ok? Mas está a anos-luz dos picos de gripe. O pico mais alto que existe no gráfico são 578 pessoas em 2017, que é o mesmo que se vê a nível europeu. O ano 2017 foi uma tragédia em termos de mortalidade, de gripe. Portanto, o pico mais alto que nós vemos nos gráficos portugueses são 578. Nós estamos em 578 num dia, ok? Morreram
em 2017, num dia de janeiro, 578 pessoas. Okay? Destas, sensivelmente 278, troca ao passo, foram por causa da gripe. Foram despolutadas pela gripe. Okay? 278 num dia. A enormidade deste número, compreende? 278 num dia. É tanto como o corona matou no total. Ok? Num dia. É da mesma grandeza que o corona no total, que fechou o país. Okay? 578 pessoas que morreram num dia de todas as causas. O pico com o corona está em 373. Há um quadro clínico destes doentes mais grave, certo? O quadro clínico gere-se dentro dos hospitais. Não se vai suspender a Constituição. Okay? Não há nada, absolutamente nada. Não estão a morrer pessoas que justifiquem suspender a Constituição. É absurdo. Mas do meu ponto de vista, eu evito falar do aspecto económico. Primeiro porque não tenho informação. Depois porque quero manter-me estritamente no campo epidemiológico. Okay? E o suicídio tem uma vertente epidemiológica. Okay? É um efeito na população. E, portanto, o número de suicídios vai aumentar. O número de anos de vida perdidos, em proporção direta, é gigantesco. Vamos perder 5 milhões de anos de vida de pessoas contra 10 mil, porque, uma vez mais, as duas épocas de gripe anterior foram muito amenas. A média de idade dos mortos está acima da esperança de vida. Portanto, a esperança de vida destas pessoas já era muito baixa. E isto não é ser frio, não é ser cruel. É um facto. E a esperança de vida dos meus pais é a esperança de vida dos meus vizinhos. Eu sei isso. Mas não é ser cruel. É factual. O padrão parece ser mais ou menos de cada 3 anos há uma época de gripe mais amena. E, portanto, estas duas são as duas em sequência muito amenas. E isso depois também se vê ligeiramente. A média de idade das pessoas que morrem é muito alta. A média de idade, por exemplo, em Portugal, a média de idade dos mortos por corona é superior à esperança de vida. Portanto, a esperança média de vida em Portugal está em 74 e 82, salvo erro. E a idade média de morte por causa desta infecção está 1 ano acima da esperança média de vida. Portanto, há um estender daquilo que seria a esperança média de vida por causa destas duas épocas de gripe muito mais amenas. E, portanto, isso cria pela Europa toda uma disponibilidade estatística de pessoas que estão já muito vulneráveis. Como é que eu vejo, ou o que é que eu vi que aconteceu na China? A primeira coisa que me chamou a atenção na China, quando comecei a fazer a análise, é que a curva chinesa é uma gaussiana perfeita, ou uma distribuição normal perfeita. E isto é um indicador muito forte de que é uma infecção sem qualquer tipo de controle. As infecções, não, independentemente da natureza dessas infecções, se deixares uma infecção na natureza, numa população natural, elas desenham sempre uma distribuição normal. Tanto que a distribuição normal é usada muitas vezes, as infecções são usadas muitas vezes para exemplificar as distribuições normais em estatística, nos cursos de introdução à estatística, tudo isso. E, portanto, a primeira observação é imediatamente, isto é uma infecção em roda livre. Não há absolutamente nada aqui que esteja a alterar o padrão esperado. A quarentena chinesa não teve absolutamente efeito nenhum. Sobe e desce exatamente simétrica. E, portanto, é essa a primeira observação. E qual foi o meu raciocínio seguinte? Ou qual é o raciocínio seguinte? O que acontece aqui é uma infecção banal, mas que de uma forma qualquer fez disparar os alertas da OMS.
A OMS tem a chamada, a tradução para o português, tem a chamada Rede de Monitorização Epidemiológica, que basicamente são computadores. Tem uma série de computadores espalhados pelo mundo, em hospitais que são parceiros, em clínicas que são parceiras, e vão recolhendo dados. E também recolhem dados, por exemplo, das redes sociais, o que é uma estupidez, mas não vamos entrar por aí. E, portanto, a OMS não faz nada. Mas há algo que faz esses algoritmos disparar e que leva a OMS a olhar para Wuhan, para olhar para a China. E então vou procurar os dados de poluição, porque havia relatos, já desde o início na China, em Wuhan, já havia relatos de que a qualidade do ar tinha aumentado muito. E se tinha aumentado muito, significava que era muito má antes. Então fui procurar precisamente os dados de poluição da China, da cidade de Wuhan, e são miseráveis. Mesmo para o padrão chinês, a poluição na China é miserável. Na China não, em Wuhan é miserável. Por isso, simplesmente, durante um ano inteiro, eles não têm um único dia que fica verde. Portanto, está sempre em amarelo, laranja, vermelho. Mesmo para o padrão chinês, isto é miserável. Se pensarmos no inverno, a China utiliza muito carvão. O aquecimento depende muito do consumo de carvão. Chega janeiro, as temperaturas continuam a descer, há mais carvão a ser queimado, a poluição agrava-se ainda mais, e é isso que faz disparar os alertas da OMS. Há uma infecção latente, há algo que estava lá, que já existia, porque já havia médicos, há relatos de médicos em outubro que queriam já contactar a OMS, e portanto esses médicos já tinham visto algo, já tinham visto uma infecção que era grave em termos pulmonares, mas que não tinha qualquer significado estatístico na população. E a OMS recebe então um alerta, terá recebido então um alerta em janeiro, fevereiro, da rede de vigilância a dizer há aqui qualquer coisa de anormal. E isso então inicia os processos de ir falar com os médicos, e os médicos então dizem, sim, já temos visto um síndrome respiratório que não é normal, e então há procura do vírus. E portanto há este alerta, e este é o processo normal. A OMS não segue só o relato clínico a dizer aqui nós estamos a ver algo anormal, regra geral não é suficiente para a OMS ir procurar. É preciso haver o alerta computacional também a dizer estatisticamente isto já não é normal. E portanto conjugam-se os dois provavelmente em Wuhan. E portanto há este alerta, terá havido este alerta e este relato clínico que inicia tudo. E a OMS chega, faz os primeiros testes, encontra um vírus novo, começa a fazer os cálculos de letalidade. E a OMS aqui deve ser muito criticada, porque faz algo que é muito perigoso e que já foi avisada várias vezes, que é eles publicam os dados iniciais sem dizer isto está cheio de ruído. Estes números não têm credibilidade quase nenhuma, porque são os dados iniciais de um surto. E eu falo isso também no artigo. Nos surtos iniciais, os testes que se usam são os PCR, polimerase. São testes víricos que tentam identificar o vírus. Portanto, há três fases. Na primeira fase não sabemos o que é. Há qualquer coisa, mas não sabemos que há um vírus. Vamos procurar o vírus. Portanto, há um ruído enorme por não sabermos o que é. Depois identificamos o vírus. Continua a haver ruído, passa a haver testes sobre esse vírus. Estes testes são de vírus virológicos e tem uma janela temporal, que é, se não fizeres o teste durante 5 dias, no pico da infecção, ele dá negativo. Não sei ao certo quantos dias é que são, eu não sou virologista. Portanto, se o fizeres antes ou depois, ele dá negativo. Isto, em termos estatísticos, é arrasador, porque tu não sabes se fizeste antes ou depois, não sabes ao certo quantos é que tens infectados. E o OMS sabe perfeitamente isto. Eles sabem disto de séculos, de um século de epidemiologia, neste caso no PCR, de umas décadas de PCR. Mas eles publicam os dados sem dizer isto. E entregam estes dados ao governo chinês sem dizer isto. Eles dizem a letalidade calculada em Wuhan é 13%, que é uma letalidade horrível.
Okay? E entregam isto ao governo chinês. E o governo chinês reage. São políticos. Têm um problema médico, tem alguns médicos a dizer nós já avisamos e vocês não vieram fazer nada. Tem a OMS a dizer isto está a matar muita gente, mas não lhe diz o ruído é gigantesco. E portanto eles entram à bruta, são uma ditadura, vão de 8 para 80. Entram com a polícia, começam a bater nas pessoas, começam a fechar tudo. A gripe suína foi primeiro todo o meu treino que eu tenho disto. Eu não sou epidemiologista, eu tenho formação em epidemiologia. E a minha formação foi literalmente aterrar em Munique, no Instituto de Epidemiologia, em cima da gripe suína. Portanto, eu passei exatamente por isto com a gripe suína. E a gripe suína era muito mais assustadora. Porque a gripe suína, eles publicam os dados iniciais a dizer 30%. 30% numa gripe é extinção humana em poucos meses, em poucos anos. Okay? É arrasador. 30% de letalidade numa infecção pulmonar que pode ficar latente, como a tuberculose, por exemplo, é latente, que não a conseguimos erradicar, leva completamente à extinção. E, portanto, começa precisamente em 30%, e conforme os testes vão mudando, vão sendo feitos mais testes, e depois aparecem testes de anticorpos, acaba a menos de 1%. E o padrão na China era exatamente este. Começa em 13%, portanto já muito mais abaixo, e a cada nova revisão vai descendo. E a partir do momento em que tu sabes que a cada nova revisão vai descendo, o problema existe, se começa aqui e na próxima revisão sobe. Quando isso acontecer, se acontecer, porque a probabilidade de acontecer é muito baixa, mas se isso acontecer com qualquer vírus, temos de ter muito medo. Mas a partir do momento em que começa a descer, não há nada a fazer, não precisamos. Okay? Portanto, é exatamente esse o cenário, torna-se óbvio que as medidas não têm qualquer efeito porque a curva é uma gaussiana e as revisões da letalidade estão a descer a cada novo passo. Portanto, a partir deste momento, não há absolutamente nenhum pânico justificado, porque sabemos perfeitamente que o cenário que estamos a ver é o da gripe suína. Isto vai continuar a descer, a cada dia que passa e há mais dados vai continuar a descer, e a indicação que temos é que as medidas que o governo chinês, que a ditadura chinesa fez, não mudaram absolutamente nada de essencial. Foram apenas cosmética, foram uma ditadura a dar uma lição. E, portanto, é essa a evolução. Mas essas imagens passam no Ocidente, certo? Passam estas imagens à exaustão. Todos os dias há imagens da China sobre o vírus, sobre os hospitais que estão a ser construídos, sobre tudo que está fechado, e as pessoas ficam com esse medo latente. Mas não acontece nada de extraordinário, porque passa a ser o medo de algo que está lá muito longe. E esse, obviamente, que está lá muito longe, acabaria por vir para os países ocidentais, ou pelo menos nos ocidentais do hemisfério norte. Porque a decisão não é científica. Não há qualquer base científica, não há qualquer base epidemiológica para tomar esta decisão de fechar tudo. Okay? A decisão é puramente por medo. E tu vês isso no Reino Unido. Há muitos países que partem diretamente, como Portugal, partem diretamente por fechar tudo e acabou. Ignoram o Conselho Nacional de Portugal, ignora o Conselho Nacional de Saúde, ignora os epidemiologistas, como Jorge Sturgal, e parte para fechar tudo. Mas o Reino Unido não. O Reino Unido, pura e simplesmente, o primeiro-ministro recebe um conselho de base epidemiológica com fundamento epidemiológico, diz, nós não vamos fechar, mas comete o erro abismal de não mencionar o medo. O erro de Johnson foi, pura e simplesmente, não dizer o medo é real. Ele disse, temos de continuar, porque foi isso que os epidemiologistas lhe disseram. Mas esse medo existe, é real. O medo é real. E, portanto, ele diz isto num dia e no dia seguinte é completamente cilindrado. E ele é político. Ele tem uma carreira de político. Ele não vai fazer absolutamente nada que lhe destrua a carreira, principalmente quando ele já está muito debilitado por causa do Brexit. E, portanto, é-lhe dado um conselho sólido, em termos científicos, mas, obviamente, o medo de toda a gente, esse medo latente que veio da China e que depois aparece novamente na Itália, é completamente arrasador da capacidade de qualquer político decidir. Porque eles não podem ir contra os votantes, pura e simplesmente, contra os eleitores, porque senão a carreira deles acaba. Mesmo a Suécia, que adotou esta estratégia,
não é uma decisão política. A decisão na Suécia é puramente técnica, puramente científica, porque a decisão competia exclusivamente às entidades de saúde. As decisões na Suécia sobre saúde e sobre epidemiologia competem exclusivamente às entidades de saúde. Os políticos não têm absolutamente nada a ver com isso. Portanto, não há uma decisão política. Não vamos fechar o país, porque sabemos que o risco não é real. O medo existe, não interessa saber como é que ele aparece, mas eu sei que ele existe, o risco não. E, portanto, vamos fechar algumas coisas que até já estavam fechadas nessa altura, mas não vamos continuar por este caminho, porque sabemos que o risco não é verdadeiro. O risco está completamente exagerado. O Imperial College é uma universidade de referência, o Instituto de Epidemiologia não é. Okay. O grupo do Imperial College tem um passado tenebroso, o que eu chamo no artigo tenebroso, por causa da Foot and Mouth Disease, nem sequer sei a tradução para português. Portanto, há uns anos atrás, uma década atrás, há uma infecção veterinária no Reino Unido, Foot and Mouth Disease, e há um modelo do mesmo grupo no Imperial que diz que vai ser absolutamente devastadora, que vai infectar absolutamente todas as vacas e ovelhas. Creio que afeta as vacas e as ovelhas, não interessa, é uma infecção veterinária. E que, portanto, se justifica abater centenas de milhares de animais. E assim é feito. São abatidas centenas de milhares de vacas e ovelhas durante esse ano, durante esses 2 anos, e no fim o modelo é absolutamente lixo. Não tem qualquer fundamento, nada dos que eram os pressupostos do modelo que justificaram o abate se vieram a verificar. O número de infecções não tinha absolutamente nada a ver com o que se verificou, a forma de propagação era absolutamente dispar do que o modelo dizia. E, portanto, há uma confiança cega do governo num modelo, numa simulação, quando se sabe perfeitamente que as simulações são tão boas quanto as regras que tu implementas nela. Okay? É um computador a fazer cálculos. Se tu puseres um pressuposto errado, a simulação vai para um sítio completamente diferente. E, portanto, há essa confiança cega. O modelo do Imperial, curiosamente, não tem tanto efeito no Reino Unido como teve no exterior. Okay? A mudança do Johnson não é só por causa do modelo do Imperial. A mudança do Johnson dá-se mais por causa de uma carta aberta portanto, ele anuncia num dia que vai fazer imunidade de grupo e depois no dia a seguir ou 2 dias depois há uma carta aberta de matemáticos a fazerem previsões catastrofistas. Pessoas sem a mínima formação epidemiológica, nunca viram uma infecção na vida, vão fazer exponenciais. E as exponenciais, obviamente, são o que são. Explodem. Vão por aí acima. E depois dão 12 milhões de infectados em Portugal. Quando Portugal tem 10 milhões. Há essa carta aberta publicada numa catrefada de jornais a dizer isto vai ser o fim do mundo. E é esse medo, é esse despoletar desse medo. Essa carta aberta despoleta o medo todo e vai tudo a correr atrás do Johnson dizer nem penses. Ninguém vai pôr a carreira em risco por causa disto. E é exatamente o mesmo efeito. O modelo do Imperial, curiosamente, não foi usado muitas vezes no Reino Unido, foi usado muitas vezes fora do Reino Unido, nomeadamente nos Estados Unidos. Mas o modelo em si já tinha provado ser absolutamente lixo, por causa da Foot and Mouth. Okay? Mas, 2 dias depois de o terem publicado, acho que foi 2 dias depois, há uma entrevista no Reddit, uma entrevista não, que eles chamam Ask Me Anything no Reddit, com o Bill Gates. O Bill Gates não sabe nada de epidemiologia, mas a fundação Bill Gates, a fundação Melinda and Bill Gates, tem um trabalho fenomenal em epidemiologia. E obviamente o Bill Gates está a fazer este Ask Me Anything no Reddit, mas obviamente tem as pessoas a dar-lhe conselhos, porque é uma ação de PR. E a opinião do Bill Gates, tendo a fundação dele por trás, é absolutamente
cristalina. O modelo do Imperial não acerta de maneira nenhuma com o que nós vimos na China. Portanto, as previsões que eles fazem provavelmente estão erradas. Okay? Eu não dou valor nenhum à palavra do Bill Gates, enquanto Bill Gates em epidemiologia. Mas Bill Gates, enquanto presidente da fundação, numa ação de marketing, tem muito peso. E isto é dito publicamente. E ninguém lhe liga. Como é que nós devemos olhar para a Suécia? Ou seja, porque há muita gente que vai... Imagina que a Suécia agora tem um pico e que morre mais gente do que em Portugal, por várias razões, quer dizer, cada caso é um caso, mas as pessoas vão comparar, não é? Portanto, imagina que a Suécia tem mais casos do que Portugal, ou que tem mais mortes do que Portugal. Deve-se comparar um país com a Suécia? Não se deve comparar Portugal com a Suécia? Como é que devemos olhar para a Suécia? Quando a Suécia tiver 10 vezes mais mortos do que uma época de gripe, devemos dizer que a Suécia cometeu um erro. Até lá, é uma época de gripe. Tão simples quanto isto. E eu tenho que ter muito cuidado com isto. Eu não sou epidemiólogo, epidemiologista. Okay? A minha formação é em modelação de doenças pulmonares. Portanto, eu tenho formação em epidemiologia. E trabalhei durante 5 anos do doutoramento com epidemiologia, com instituições de referência de epidemiologia, mas depois do doutoramento nunca mais voltei a trabalhar nada de relevante. Trabalho em estatística. O meu trabalho tem muito de estatística atualmente, mas não é estatística nem de doenças, nem de infecções. É estatística com fins médicos. A Itália tem a pior morbilidade pulmonar da Europa. Os italianos morrem muito por doenças pulmonares. Okay? Porque o Val do Pó tem uma qualidade de ar outra vez miserável, não é ao nível de Wuhan em termos absolutos, mas é de longe a pior na Europa. A qualidade de ar no Val, na Lombardia, parte da Lombardia, é muito má o ano todo, por causa da forma do Val, por ser um Val encaixado, e os ventos dominantes trazem a poluição, ou arrastam a poluição para trás, encostam a poluição no Val, e portanto tem uma qualidade de ar perfeitamente miserável. E portanto há novamente a mesma receita que terá acontecido em Wuhan. Há uma época de gripe, há um vírus novo, que aí já se sabia que havia um vírus novo em circulação, mas é este efeito da poluição provavelmente que o volta a tornar estatisticamente significante num dia ou numa semana. Portanto há esse novo alerta na Itália. Volta a dar-se um alerta e passa a haver medo. O medo que era latente da China passa a ser real, passa a desplotar comportamentos irracionais na Itália. Okay? Os médicos passam a tratar a doença, os médicos não são os clínicos, há recomendações que já vinham da China e que, portanto, o sistema de saúde italiano adopta de tratar a doença como sendo altamente contagiosa, e isto começa a ter um efeito de cascata no sistema de saúde todo. As recomendações do Ministério são para ter muito cuidado e para usar equipamento de proteção, o que abranda muito o trabalho, e depois nós vemos isso nas imagens de Bérgamo, nos funerais, que é, que eu abordo também isso no artigo, que é o número de mortos em Bérgamo nunca ultrapassou aquilo que seria expectável. Okay? Mas os serviços funerários colapsaram, deixaram de ser capazes de responder. Não foi por ter muitos corpos para cremar, foi porque estavam muito mais lentos a fazer o seu trabalho. E tinham mais corpos, em termos, o crematório de Bérgamo teria muito mais corpos do que o normal e estaria muito mais lento. Mas tinha muito mais corpos, não por causa do vírus, mas porque o sistema de saúde obriga a concentrar tudo em Bérgamo. Okay? Bérgamo tem uma região de 300 mil pessoas à volta, e as recomendações do sistema de saúde, as recomendações não, são a ordem do sistema de saúde, por ser uma doença de notificação obrigatória e altamente contagiosa, todos têm que ir para hospitais centrais de referência. Todos os casos confirmados, ou que precisam todos os casos confirmados que precisam de tratamento hospitalar, têm que ser enviados para um hospital central. E isto faz colapsar o hospital, que obviamente não tem capacidade, porque os hospitais regionais não têm ninguém, não estão a tratar ninguém, mas vai tudo para o central.
Mas dentro dos hospitais nós nunca chegamos a ver imagens nenhumas diretas desse colapso, ok? Mas nós vemos cá fora que é os serviços funerários que colapsam a seguir. E por isso é que aparecem as imagens dos caminhões. Não porque tenha morrido mais pessoas, que não morreram, em termos estatísticos, não morreram mais pessoas do que seria de esperar, mas porque estão concentradas, as famílias não podem levar os corpos, é ilegal levar os corpos, têm que ser cremados ali, e o crematório está muito mais lento. E, portanto, cria-se todo este panfleto que não tem sustentação, mas que é criado por nós, no sentido de é o nosso medo e a reação do sistema de saúde que cria todo este teatro de imagens que depois voltam a sair da Itália e que se espalham pelos jornalistas que estão desesperados por ter cliques e que, portanto, o medo vende e sai da Itália outra vez como sendo algo estarrecedor. E a partir daí fica completamente fora de controle. Não há político absolutamente nenhum, não há sistema de saúde nenhum que consiga controlar este medo, que deixa de ser latente e passa a ser real. E depois isto tem efeitos, vês efeitos, há casos, vês em Madrid, o colapso novamente dos serviços funerários, não porque tenha morrido mais gente, mas porque os serviços funerários congelam, não conseguem. Há um medo de tratar de lidar com essas pessoas todas. O discurso vai ser, o discurso na China já é, mas a China obviamente é uma ditadura que fazia parte do discurso político. No resto dos países vai ser exatamente o mesmo. Vão ser as medidas que vão achatar a curva. Se não tivéssemos feito as medidas, teriam morrido o 500.000 que o Imperial College andava a dizer. Vai ser isso, pura e simplesmente. Vão morrer tantas pessoas ou menos, depende do país, mas no global da Europa vão morrer menos do que numa época de gripe, e vai ser por causa das medidas. Vão dizer, o discurso político vai ser, só foi assim porque fizemos as medidas. E não vai haver, todos os epidemiologistas vão dizer, então mostrem-me nas curvas, que são uma distribuição normal, mostrem-me nas curvas onde é que se veem as medidas. Não vão ter a mínima hipótese. Okay? O discurso político vai ser só esse. E depois isto tem um efeito social também fortíssimo, porque o medo que gerou, que levou a essas decisões políticas, vai levar que as pessoas que exigiram essas medidas, os grupos de Facebook, todo esse movimento a exigir medidas, nenhuma dessas pessoas vai dizer fiz mal. Okay? Eles vão dizer, ainda bem que fizemos, ainda bem que tivemos cuidado, porque foram as medidas que fizeram que isto não fosse uma catástrofe, quando nada dizia que isto ia ser uma catástrofe. Okay? Mas vai ser esse o discurso, não há a mínima hipótese, porque se a Suécia no fim tiver tantas mortes como os outros países, torna-se bastante óbvio que não foram as medidas, e portanto há uma tentativa de prever e não permitir que essa narrativa não seja aquela que fica. Os governos não vão voltar atrás e dizer enganamos-nos. Não vai acontecer. Para que a curva vai descer, é certo. Que estamos a ver o pico na generalidade da Europa, não tenho dúvidas nenhumas. Okay? E eu menciono também isso no artigo. E isto é visível logo desde o início da China. Okay? O período são 15 dias. 15 dias para cima, 15 dias para baixo, como o Nut fala. Okay? 2 semanas para cima, fica 2 semanas para baixo. Na Itália fica lá em cima mais tempo por causa da morbilidade pulmonar. Okay? Portanto, vai para cima conforme ela espalha como mancha de óleo, fica lá em cima porque eles são muito suscetíveis e agora está a começar a descer. Okay? A Áustria, se olharem para a curva austríaca, é uma curva teórica sem tirar nem pôr. Okay? Para cima, pico, para baixo. A Áustria mais 3 dias está em 0 estatístico. Okay? Terá qualquer coisa como 10 casos. Okay? Não há absolutamente nada, eles tiveram as medidas como o resto dos países, fecharam tudo, foi para cima, veio para baixo, como uma infecção pulmonar típica. Podia ser usado, o gráfico austríaco podia ser usado em introdução à estatística 1. Okay? É esse tipo, se ignorares, ou se ignorares não, se quiseres ensinar aos alunos, isto é uma distribuição normal de uma infecção, tem que descontar o ruído, vejam o gráfico da Áustria.
Okay? É este tipo de curva que estamos a falar. Okay? E, portanto, os outros países estão exatamente no mesmo padrão. E este padrão vem não só dos 15 dias para cima, 15 dias para baixo das pulmonares, mas vem da primavera. Se tu olhares para os gráficos de mortalidade, a média, a mortalidade base, ou seja, no Euro Mortality Monitoring, Euromomo, eles metem a mortalidade base, que é uma linha a vermelho. Okay? E isto é a mudança de verão para inverno, morrem muito mais pessoas no inverno do que morrem no verão. E esta linha passa a média, cruza a média para baixo na semana 19. Okay? Ou seja, na semana 19 há um fator ambiental fortíssimo que leva a que as gripes se vão. Okay? E se olhares para a curva na Itália, eles também publicam a curva de mortalidade base para a Itália, para as pessoas acima de 65 anos, a curva é muito mais pronunciada, é muito mais exagerada. E, uma vez mais, na semana 19. Okay? Nós estamos a enfrentar não só uma doença pulmonar em roda livre, mas estamos a enfrentar uma muito tarde no ano. Chegou muito tarde. E, portanto, tem este fator gigantesco que se chama primavera, que não a deixa passar da semana 19. Ok? E não o deixa passar porquê? Porque é que a primavera é muito importante. Antes de mais, porque os raios ultravioletas destroem os vírus. Independentemente da família, independentemente da mutação, independentemente de onde venham, os raios ultravioletas são o pior inimigo que tu podes ter para um vírus. Eles têm uma camada de lípido, têm uma casca de lípido por fora, e portanto os raios ultravioletas desintegram o lípido e a cadeia de DNA ou RNA desfaz. E portanto, conforme nos aproximamos da primavera, o número de horas de sol está a aumentar, os vírus pulmonares têm de estar no ambiente, a contaminação, a infecção pulmonar nunca é direto, a menos que andes aos beijos à outra pessoa. Há sempre um passo exterior no ambiente, ok? E este passo é o que os torna muito pouco perigosos, porque estão expostos ao ambiente, ok? E quando tu tens muita radiação solar, estás a destruir esses vírus, e é isso que tu vês nas curvas. A mortalidade cai, porque os raios solares, os raios ultravioletas, estão a destruir os patogénios, ou uma boa parte dos patogénios que causam essa mortalidade. Okay? E depois há o outro efeito que o Knut também fala, que é nós estamos muito mais tempo fora. Começa a vir a primavera, começamos a sair das casas. E, portanto, este fator ambiental torna-se ainda mais dramático para as doenças pulmonares. Okay? Porque em casa o vírus está no ambiente, mas está confinado, está protegido. Se tu vais lá para fora, a infecção cai completamente a pico. E tu combinando estes dois efeitos, as pulmonares decaem. É uma queda dramática na semana 19. A mortalidade, ou seja, a infecção cai muito antes. A infecção deverá cair, não tenho dados, mas a infecção deve cair na semana 12, 13. Okay? Mas a mortalidade, visivelmente, na semana 19, vai por aí abaixo. Portanto, é isto que nós estamos a ver. Okay? É um surto tardio de uma doença pulmonar, vai para cima e agora tem que vir para baixo. Não há outra forma, porque este defeito não temos absolutamente nada que nos diga que este vírus não é suscetível a fatores ambientais, muito menos aos raios ultravioletas. E todos os países estão a seguir isto. Se fores ver os picos, mais dia, menos dia, troca ao passo, todos os países europeus e os Estados Unidos agora estão a chegar ao pico precisamente a tempo de fecharem na semana 19. E isto é muito mais dramático nas curvas acima de 65 anos. As curvas italianas, enquanto a curva genérica do Euromomo, da mortalidade europeia, é mais ou menos um seno, faz uma onda, a curva italiana são sinos, ou seja, vai para cima no verão, no inverno, cai logo quando chega a primavera. Portanto, isto é muito mais dramático na Itália. A Itália provavelmente andou a arrastar até agora e de agora vai começar a cair muito mais. E as pulmonares estão sempre desgraçadas, não têm hipótese com os fatores ambientais. O vírus tem que sair, tem que estar no ambiente.
E como está no ambiente, os fatores ambientais destroem-lhe a capacidade de infecção. Okay? As infecções pulmonares, por exemplo, a justificação política típica era: nós não podemos arriscar ter 80% das pessoas com 1% a morrer. Ok? Isto foi repetido ad nauseam. Mas há um pequeno detalhe aqui: uma infecção pulmonar nunca chega aos 80%. É impossível. Okay? As infecções pulmonares não conseguem, porque depois há o efeito. As infecções não são modelos lineares, são modelos probabilísticos. Tudo é modelado por uma probabilidade. Há uma probabilidade de qualquer coisa acontecer. E depois tu vês isso, que o resultado final é então uma distribuição normal. Mas tudo que contribui é modelado também por uma distribuição normal. E, portanto, tu tens efeitos de, conforme a imunidade vai aumentando, a infecção começa a abrandar dramaticamente. E isto é muito visível nos pulmonares. Do ponto de vista do vírus, tu tens um vírus aqui. Este vírus anda à procura de alguém para infectar, que não anda, porque é uma coisa estúpida, obviamente, não tem sequer vida. Mas do ponto de vista do vírus, o tempo que ele tem que passar no ambiente para encontrar um novo hospedeiro aumenta quase exponencialmente, se calhar até mesmo exponencialmente, conforme há mais pessoas infectadas. Okay? E, portanto, em vez de passar 1 minuto numa mesa à espera que a minha companheira venha e seja infectada, daqui a uma semana tenho que esperar 20 minutos na porta do carro para que venha ao vizinho e toque na porta do carro. Okay? E a partir daqui o ambiente começa a destruí-los. E este efeito é dramático. Portanto, tens imunidade de grupo, tens imunidade a infecções pulmonares a partir dos 30%. A imunidade prática, em termos práticos, em termos de velocidade, começa-se a sentir a partir dos 30%. Nos 50%, praticamente já não estão a infectar ninguém. Nos 80% é quase impossível, é impossível numa infecção pulmonar chegar a 80%. Todos esses cenários a dizer, mas se 100% dos portugueses ficarem infectados, morre 1 milhão, são lixo. Falta-lhes o essencial da epidemiologia. Saber que as infecções não são lineares, são probabilísticas e que a infecção interatua com ela própria. É a própria infecção que determina como é que a infecção vai evoluir. E toda esta interação nunca foi levada em conta. Okay? As infecções que são muito perigosas são as infecções de pele, em que o vírus está na pele, que não é o caso. São as infecções em que o agente, ou um vírus, está disponível na pele ou está disponível numa secreção e que está protegido do ambiente. Está dentro do que é quentinho, bom e alimentado até ao último segundo, que passa para o novo hospedeiro e encontra novamente as mesmas condições. Há um contacto, passa, há uma nova infecção. O ambiente aqui pouco conta. Okay. Estas infecções são muito rápidas e podem ser muito perigosas, como era a varíola. Okay. Porque conseguem ter taxas de infecção brutais, não são paradas pela imunidade prática, só são paradas pela imunidade teórica, nos 80% e 90%. São muito rápidas, não dá tempo de reação, e a varíola depois tinha uma taxa de mortalidade estúpida. E, portanto, a partir do momento em que sabemos isto, sabemos que a letalidade está a descer a cada nova revisão. Sabemos que as medidas não tiveram efeito, ou não conseguimos ver efeito nenhum das medidas, e que é uma doença pulmonar que garantidamente vai seguir um padrão muito próximo deste. Não há... As razões epidemiológicas não existem. E claro, há o papel dos jornalistas em venderem, precisam de vender e vendem exclusivamente baseado em cliques, amplifica tudo isto. Obviamente uma pessoa como o Jorge Turgal, que tem uma carreira de epidemiologia e saúde pública e que disse perfeitamente: fechar as escolas é uma estupidez. Deu quantas entrevistas? Uma, pela qual foi insultado. Pessoas como Jorge Buesco e
catastrofistas semelhantes continuam a ter entrevista atrás de entrevista, artigo atrás de artigo, a vender precisamente o mesmo medo. O número de vezes que eu fui insultado desde que comecei a escrever isto é absolutamente estarrecedor. Eu fui insultado de esquerda, direita, cima, baixo, amigos íntimos, pessoas que nunca conheci, colecionei de tudo. De tudo. Não há outra forma de o pôr. De tudo. A pressão normalizadora que existe é absolutamente dantesca. Se tu dizes algo e dizes eu tenho formação nisto, ok? Eu não estou a usar um argumento de autoridade, eu tenho formação, eu não sou isto nem aquilo, eu tenho formação base nisto e o que eu estou a ver é isto. És insultado. Logo, a opinião de quem tem formação tem tanto valor como a opinião de quem não tem formação, quem nunca viu uma curva. E, portanto, a partir daí há uma pressão gigantesca de normalização. Já o ScienceMed republica um artigo meu. E por isso mesmo é que aceitei falar contigo. Porque, do nada, sem eu ter muito a dizer, passo a estar exposto a 50 mil pessoas. E a partir daí... e brinquei com isso, precisamente. Eles publicam o meu resumo. O único post que eu pus em resposta foi: o número de insultos no meu mural vai aumentar exponencialmente. Espera-se uma distribuição estatística, uma distribuição normal nos próximos 5 dias. Claro, dito e feito. O número de insultos explode a partir daí. O OMS, por exemplo, obviamente já lhe foi dito várias vezes, eles sabem perfeitamente desse risco, já lhes foi alertado várias vezes. A OMS, por exemplo, foram alertados na tal rede de monitorização epidemiológica. Eles usam redes sociais para tentar tirar sintomas, tentar apanhar palavras de sintomas e ver se há aumentos de referências a sintomas para saber se há algo anormal num determinado sítio. E uma das redes que eles usam é o Twitter. Só que o Twitter está completamente pejado de bots. Portanto, eles não estão a tirar nada de valor, estão a tirar ruído. E o OMS já lhes foi dito várias vezes para não o fazerem. Porque não faz sentido nenhum. E continuam a fazê-lo, tanto quanto sei. Há vários artigos publicados em conferências a dizer o uso de redes sociais para fazer detecção epidemiológica não é válido. Portanto, a OMS, se não sabe, devia saber. Okay? Portanto, nas últimas conferências em que participei em 2014, um dos temas do workshop era precisamente isto: o uso das redes sociais para vigilância epidemiológica. E a conclusão é lixo. A vigilância epidemiológica está minada de vários problemas como este. E depois então é a publicação dos dados. A página deles publica a letalidade sem a mais remota referência. Não dizem qual é o intervalo de confiança, não dizem que tem ruído, não diz absolutamente nada. A letalidade é 13%. Está aberto. Isto pura e simplesmente é uma mina para jornalistas alarmistas. E este número que vem da OMS é gigantesco. Isto dá, deixa cá ver, 80% das pessoas infectadas. É impossível infectar 80%, não interessa. 80% das pessoas infectadas, 13% morrem, dá 4 bilhões. Primeira página. A OMS tem a obrigação de não publicar estes números assim. Fechar as escolas é um erro colossal. Não há outra forma de o dizer. Numa infecção desta natureza, fechar escolas não tem sentido absolutamente nenhum. E é a própria OMS que o diz. Neste aspecto, a OMS é claríssima e diz: não há prova absolutamente nenhuma que fechar as escolas mude o que quer que seja. E a própria Suécia fechou as escolas. Okay? É uma burrice. Porque o risco é baixíssimo. Independentemente, sabia-se desde o dia 1 que o risco para as crianças é inexistente. Okay? A partir desse momento, não há fechar escolas. Porque as crianças são a primeira barreira imunológica. O que não te fala nisto. Fala disto de outra maneira, mas diz: são a primeira peça da imunidade. É um facto, mas as crianças são mais do que isso.
porque são aspiradores, são vassouras de vírus. Eles não têm risco nenhum, eles não vão ficar doentes, nenhuma criança vai morrer disto. Eles ficam imunes muito rapidamente, porque são crianças, têm um sistema imunitário completamente disparatado, completamente ativo. Portanto, em 2 ou 3 dias são infectados, em 2 ou 3 dias têm um bocadinho de tosse, estão imunes. E a partir daí são aspiradores. Estão literalmente a aspirar vírus. E não lhe fazem nada, porque eles já estão imunes. E deixam de estar disponíveis para infectar outras pessoas. Ok? Portanto, é um erro. Há um risco no início, certo, há um risco. Se deixas as crianças na escola, elas vêm para casa e trazem uma infecção, certo? Mas este risco é absolutamente diminuto e muito contido em comparação com o que elas vão fazer durante semanas. O número de vírus que elas vão emitir durante esses dias é centenas de vezes menor do que o número de vírus que elas vão aspirar. Mas é perfeitamente viável dizer, meus caros, durante a próxima semana não deixem os putos brincarem com os avós. Perfeitamente viável. Tem um custo zero. Okay? Reduzes o risco de infecção inicial brutalmente. É verdade, muitos dos professores são velhotes, muitos dos funcionários são velhotes. É muito verdade. Em Portugal, Espanha e Itália, que são 3 sociedades muito envelhecidas. Ok? Admites isso, dizes aos professores, funcionários em grupos de risco, meus caros, durante as próximas 2 semanas, estão de férias, vão para casa. Não é possível fazer aula de biologia, não é possível fazer esta aula, não é possível fazer aquela atividade, não importa. Vão para a escola, vão jogar futebol, vão pintar, mas vão estar lá a infectar-se. Reduz a carga letiva ao que for possível e necessário, mas mantens as escolas abertas. E a própria OMS, neste caso a OMS é claríssima, diz, não há prova absolutamente nenhuma que fechar as escolas muda o que quer que seja. E foi a primeira medida que quase todos os países fizeram. Foi a medida que Jorge Sturgal disse, isto é uma estupidez. Foi insultado. Alguém se deu ao trabalho de ir ler os documentos da OMS que dizem quais são as recomendações? Não. É uma decisão política. O que é que eu tenho seguido mais? O que me deu muita confiança também para vir a público. Helmholtz Gesellschaft, na Alemanha, com quem trabalhei. Okay? O Helmholtz é um colosso da investigação biomédica. Eles têm qualquer coisa como 40 mil pessoas, das quais 20 mil devem fazer epidemiologia e afins. Portanto, há uma entrevista muito importante de um epidemiologista do Helmholtz, uma pessoa de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas que está a falar para a televisão pública alemã, que diz: nós vamos matar mais pessoas por suicídio do que do vírus. Estão agora a chegar os primeiros testes de anticorpos. Okay? Os PCR têm uma catrefada de ruído por causa da janela temporal. Finalmente começa a haver testes de anticorpos. Eles não são muito fiáveis. Há indicadores de que os testes comerciais são um pouco mais do que aleatórios, mas é o que há. Portanto, não podemos ser muito picuinhas, é o que há. E os primeiros testes de anticorpos, portanto, os testes de anticorpos não têm ruído porque o anticorpo fica durante meses ou anos, ou a vida toda. A partir do momento em que tocas no vírus, que há contacto com o vírus, o anticorpo fica, passado 2 semanas, mais ou menos, passas a ter anticorpos, e, portanto, um teste de anticorpo diz-te se tivestes contacto com o vírus ou não, para sempre, podes assumir para sempre em termos práticos. Isto, portanto, em termos estatísticos, corta o ruído quase para zero. E tu podes passar, por causa disto, podes passar a fazer testes de amostragem. Ou seja, podes escolher pessoas aleatoriamente, testas, como escolheste aleatoriamente, se fizeres muitas, se fizeres 1000, consegues extrapolar para 10 milhões, como se fazem as sondagens políticas. O mesmo princípio. Só são possíveis com estes testes. E os primeiros resultados que vieram agora da Alemanha indicam que 14% das pessoas poderão já estar imunes. E isto tem um peso político colossal. Não é o peso estatístico,
porque a amostra não foi aleatória, portanto nós não podemos extrapolar isto para lado nenhum, mas isto diz uma coisa brutal em termos políticos. O número de infectados quando se declarou a quarentena era muito provavelmente altíssimo. E, portanto, a declaração de quarentena não fez nada, como já tínhamos visto por causa das curvas, já tínhamos indicação disso, mas muito provavelmente acelerou a infecção. Okay? Não só os políticos fizeram borrada da grande, como tornaram isto provavelmente pior. Okay? Porque a partir do momento em que tu tens 10, 15% de infectados numa infecção pulmonar, o que tu estás a fazer é meter uma pessoa infectada em cada casa. E se tens uma pessoa infectada em cada casa, as probabilidades de infecção disparam. Okay? Não importa nada. Do ponto de vista epidemiológico, isto é igual ao litro para falar português. Porquê? Porque a letalidade é muito baixa. E, portanto, teres mais infectados ou menos infectados é igualzinho, tanto faz. Isto não vai a lado nenhum. Mas em termos políticos é brutal.